Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo aqui no nosso canal. É sempre uma alegria contar com a presença de vocês. Eu quero dizer para vocês que a reação de Trump já começou. Já começou porque os seus apoiadores lá no Congresso norte-americano já começaram a trazer dificuldades para a vida não só do pessoal do Partido Democrata, do Biden, e também para o promotor que fez ir para frente toda essa ação aí contra o Trump, tá? Já tá tendo novidade aí, o negócio já tá ficando estranho para eles. Eu vou explicar tudo em detalhes aqui. Antes, gostaria apenas de lembrar você da importância de você clicar no like. Quando você clica no like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais pessoas. Além disso também, quando você se inscreve, você recebe todas as novidades, mas você sabe que a plataforma tem feito peripécias aí, tirado a inscrição das pessoas. Por isso, dá uma olhadinha para ver se a sua inscrição está ativa, clica no sininho das notificações, tá bom? E vamos lá, porque o conteúdo de hoje está muito importante e muito urgente. Não só a Fox News lá nos Estados Unidos, mas a CNN também trouxeram a informação de que os republicanos lá do Congresso já chamaram o promotor que foi para cima do Trump aí para testemunhar perante o Congresso norte-americano, tá? Você pode pensar, isso não vai dar em nada, mas é uma chateação pro cara. Imagina o cara ter que ir lá e ficar ouvindo um monte de buzina no ouvido dele ali. É uma chateação. Será que ele vai se arrepender de ter feito isso? Eu não sei se ele vai se arrepender não, mas que ele vai ficar com a orelha quente ali, vai ficar. Quem fez essa convocação foi o deputado norte-americano federal Jim Jordan, né? E ele convocou o Alvin Bragg, que é o promotor lá, para comparecer a uma audiência no Congresso, agora no próximo dia 13 de junho, daqui a 10 dias, né? Exatamente hoje, dia 3 de junho, daqui a 10 dias. Essa audiência, qual é o objetivo dela? O objetivo dela é abordar a suposta motivação política por trás dessa ação que foi movida contra o presidente Donald Trump, ou melhor dizendo, ex-presidente, né? Agora, de onde vem essa ideia de que isso teria sido motivado por outras questões que não questões jurídicas? A grande questão é que, se a gente for lembrar do que eles estão dizendo, ou o que eles estão dizendo que o Trump fez de errado, eles estão dizendo que ele alterou registros contábeis na sua corrida para a Casa Branca em 2016, porque ele tratou o pagamento de um contrato de sigilo como uma despesa legal dada do seu esforço para a Casa Branca. Então, isso relacionado a um caso que ele teria tido com uma stripper lá. Então, a grande questão que eles identificaram é que, no caso de Nova York, esse tipo de coisa que ele fez ali, fiscal, não qualifica nem como um delito penal, qualifica meramente como uma contravenção, tá? Tem uma diferença aí de um ilícito penal e uma contravenção. Contravenção é um negócio mais light. E, além disso, eles estão argumentando que essa contravenção já havia prescrito, já tinha caducado, né? E, além disso, para trazer, então, o caso à justiça, esse procurador aí, que claramente tem uma postura mais totalmente anti-Trump, que é o Alvin Bragg, que teve apoio, vocês sabem muito bem, já falei isso para vocês, do Jorginho Soro Fisiológico. Quem sabe quem é o Jorginho Soro Fisiológico? Bota aqui embaixo aqui pra gente, tá? Esse Alvin Bragg, então, ele criou uma teoria totalmente doida, totalmente fora do script, tá? Doidaça. Inclusive, peraí, já que eu citei isso aqui, deixa eu botar um negocinho para vocês aqui, tá? Para você entender como é que o Jorginho Soro Fisiológico tem influenciado todo o sistema de poder no mundo inteiro, você precisa conhecer esse livro aqui, tá? Do Partido das Sombras ao Governo Somebody Love, tá? Do David Horowitz. Esse livro aqui mudou minha visão de mundo, tá? Inclusive, lá na Arca a gente tem aulas sobre esse livro. Se você assinar a Arca hoje, você vai ter acesso. Se você não leu esse livro, você não entende como é que esse jogo está sendo jogado no planeta Terra inteiro, tá? Além disso, eu separei lá na Arca para vocês hoje uma aula também sobre Jordan Peterson, sobre esse livro aqui, ó. Arrume seu quarto, um guia para entender a obra de Jordan Peterson. Hoje coloquei uma aula comentando o livro do Jordan Peterson, que é o Mapas do Sentido, ou Mapas do Significado. Com a leitura desse livro, você vai entender por que o mundo está como está, caótico, totalmente relativista, e como consertar isso. E você vai descobrir que é por meio do cristianismo que isso pode ser feito, tá? Por incrível que pareça. Esse livro aqui, pessoal, eu consegui para vocês hoje desconto de 50%. É um livro de R$50 saindo por R$ 24,95, tá bom? Só hoje, link tá aí no chat, tá aqui embaixo, lá na livraria, tá?
Esse aqui, depois eu vou conferir o preço aqui para vocês, eu já falo, tá? Só já que a gente está falando de livro meu, o Manual do Conservador no Século XXI, 52% de desconto. Se você não tem ainda, se você gosta do meu trabalho e ainda não tem os meus livros, então é uma excelente oportunidade, porque esse aqui está com 52% de desconto. É um livro tranquilo de ler, de R$ 36,90 por R$ 17,71, tá? Vale muito a pena. E tudo isso lá dentro da Arca, tá? O link da Arca tá aqui. Faça sua assinatura anual da Arca, porque daqui a pouco eu vou soltar uma aula incrível que mudou a minha visão de mundo sobre a obra desse cara aqui que tem transformado o mundo aí, o Jordan Peterson, tá bom? Então, esse promotor, o Jim Jordan e os outros apoiadores de Trump no Congresso americano estão dizendo que ele forçou muito a barra para trazer essa ação contra o Trump, porque ele fez ali uma espécie de ajuste para colocar um negócio que era uma contravenção já expirada, já caducada, né, já prescrita, como um problema de toda a corrida para a Casa Branca, tá? Um tipo de ação que grandes especialistas, inclusive um dos maiores especialistas jurídicos da CNN, falou que o negócio não tem sólidas fundamentações jurídicas, e eles concordam que jamais, se fosse com outra pessoa, nunca mais teria aceito em qualquer lugar, né? E tudo fica mais estranho quando a gente descobre que esse promotor, o Alvin Bragg, ele tem um histórico de colocar no chilindró pessoas que fizeram coisas light e aliviar pessoas que fizeram coisas absurdas, como entrar em propriedade dos outros, comércio de substâncias ilícitas. Quando chega esse tipo de BO, ele alivia. Mas quando é contra pessoas que estão do outro lado da visão ideológica, parece que ele é mais duro. Então, o negócio fica bem estranho, tá? E aí, eu quero fazer já uma pergunta para você. Você acha que vai dar alguma coisa para esse promotor? Coloca aqui embaixo 1 se você acha que sim, 2 se você acha que não, tá? Agora, pode não dar nada, mas que ele vai ficar com a orelha quente, vai ter que ficar ouvindo um monte de deputado lá buzinando no ouvido dele. Agora, para piorar para eles, não é só no Congresso americano que está dando uma reação, uma consequência, que eles estão se levantando contra essa condenação aí do Trump. Lá no Senado americano nós já temos 8 senadores que prometeram simplesmente boicotar todos os projetos de lei que foram votados lá, contra esse julgamento que eles consideraram político, feito contra o ex-presidente Trump, tá? Obviamente, se você tem a abstenção de 8 senadores, isso não é suficiente para travar tudo, mas se o movimento cresce, pode trazer ali um negócio bem estranho, tá? O senador Mike Lee ele falou: declarações com palavras fortes não são suficientes. Aqueles que transformaram nosso sistema numa ferramenta política precisam ser responsabilizados, diz o Mike Lee, que é o senador norte-americano. E aí, esse boicote legislativo incluiria todos os projetos da chamada Lei de Gastos, todas as nomeações judiciais e quaisquer projetos de lei não essenciais, tá? Aqueles que se juntaram ao senador Lee são o J.D. Vance, o senador Marco Rubio, o senador Rick Scott, o senador Tuberville, o senador Eric Schmidt, a Marsha Blackburn e o Roger Marshall, tá? O senador Lee está fazendo ali uma espécie de apelo para que outros senadores dos Estados Unidos se juntem a ele nessa tomada de posição contrariamente a essa postura. Eles, inclusive, escreveram uma carta assinada pelos 8 senadores, e a carta traz informações assim, palavras pesadas, né? Eles falam que a Casa Branca zombou do Estado de Direito porque alterou fundamentalmente a estrutura americana de uma forma totalmente contrária à Constituição. E como Conferência Republicana do Senado, eles falaram que estavam dispostos a ajudar a encorajar a Casa Branca no seu projeto, desencorajar a Casa Branca nesse projeto de despedaçar o país, né? Então eles falaram que não vão permitir o aumento de financiamento lá para os propostas do Executivo norte-americano, eles não vão participar de escolhas de nomeações, nem políticas nem judiciais, nem vão permitir a rápida consideração e aprovação de legislação iniciada pelos democratas, ok? Então o negócio ali ficou bem estranhinho, tá? O negócio está estranhinho mesmo. Então, a situação ali parece que agora já está tendo consequências. Não está tão facinho assim para eles como eles imaginavam, não. Agora, no cenário internacional o negócio está ficando muito estranho, tá? Primeiro porque lá no Japão nós tivemos ali mais uma tremedeira estranhíssima de terra, tá? Tivemos ali pouco tempo depois, né, da gente ter tido no início do ano aqueles 150 tremores em 24 horas,
o Japão agora teve um de 5,9, tá? A península de Noto, ali na província de Ishikawa, pouco menos de 5 meses depois daquele que tivemos no início do ano, né? Pegou a cidade de Iwajima, Suzu, perto ali do norte da península, desencadeando alertas lá para a região, né? E eles falaram que os serviços de trem foram interrompidos porque também houve cortes de energia. Olha o nível da situação aí que eles estão enfrentando lá, tá? Além disso, a situação ali nos conflitos internacionais também estranhíssimas. Isso porque a gente teve uma série de avanços, né? Kiev conseguiu destruir um radar espacial de Moscou. Moscou ficou muito chateado com isso. Pessoal lá do Iêmen conseguiu lançar projéteis para cima de porta-aviões americanos. Pentágono deu sinal verde para que Kiev use equipamentos americanos contra Moscou, algo que Moscou falou que não é admitido de jeito nenhum e poderia iniciar um terceiro grande conflito mundial. França se preparando para implementar homens franceses dentro de Kiev, o que Moscou também falou que não ia aceitar. Vários exercícios bélicos em andamento em preparação para um conflito mais generalizado. Então, negócio aí realmente estranhíssimo no cenário internacional, tá? E, além disso, né, a gente agora, nesse dia, hoje, né, segunda-feira, dia 3 de junho, segundo a agência de notícia Reuters, né, Moscou está exigindo respostas sobre aquela destruição dos seus gasodutos Nord Stream 1 e 2 que aconteceram no final de 2022. Eu achei que naquela época iria ter um terceiro grande conflito mundial, né? Os procuradores lá de Moscou enviaram novos pedidos para os Estados Unidos, os alemães, franceses e para a ilha de Chipre também, relativamente àquela ofensiva contra os seus gasodutos, né? O Andrei Ivanov, que é o porta-voz, ele falou que o gabinete do procurador-geral lá de Moscou enviou esses pedidos para esses países, né, em conexão com aquela destruição, aqueles atos que destruíram os seus gasodutos, né? Algo que é em grande prejuízo para os cidadãos e para o Estado lá de Moscou, né? Então, os pedidos pedem, né? Os pedidos de Moscou estão pedindo uma investigação sobre atividades ilegais e que os responsáveis sejam levados à justiça, tá? Veja o nível aí que o negócio chegou. Agora, a gente tem lá em Moscou um cientista político chamado Konstantin Sikov, que ele fez observações ali na TV estatal lá de Moscou muito estranhas, tá? Porque ele falou assim, olha, a gente pode acabar com a Polônia em segundos. O cara falando isso na TV estatal, né? Poderia se tornar um primeiro teatro aí do conflito nuclear. Porque ele falou o seguinte, se a gente mandar 2 projéteis atômicos para cada cidade da Polônia, seriam apenas de 30 a 40 projéteis. E isso seria apenas um salvezinho de uma divisão do Iskander, né? Ou seja, ele conclui que entre 10 e 15 minutos, tanto o Estado polonês quanto o povo polaco simplesmente desapareceriam e os europeus deveriam compreender isso. Olha o nível do discurso que a gente está vendo na televisão estatal oficial de Moscou. Então é um negócio assim insano. São coisas assim que você fala, cara, não acredito que em 2024 a gente está falando de terceiro grande conflito mundial nuclear. É muita loucura isso. E é loucura porque, eu já falei para vocês, os caras estão fazendo isso de propósito. Como assim estão fazendo de propósito? Eles querem uma encrenca. Quem quer essa encrenca? Eu acho que o Putin não quer tanto não, mas a OTAN quer. A OTAN quer essa encrenca. E quem disse isso hoje foi o próprio vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini. Matteo Salvini falou, o secretário-geral da OTAN, que é o Jens Stoltenberg, esse cara é muito perigoso, porque toda hora ele fala em terceiro grande conflito mundial. E ele conclui dizendo, o Matteo Salvini fala, quem puder deve detê-lo. Alguém precisa parar a OTAN de querer começar o terceiro grande conflito mundial. Pessoal, eu não sou... Você sabe que eu não tenho grandes paixões pelo Putin e nem pela OTAN, mas nesse caso aqui a OTAN tá cutucando o urso com vara curta. Esses caras tão de palhaçada. Esses caras estão de palhaçada. Porque eles estão cercando o país do Putin, botando um monte de equipamento bélico apontado para ele, já trouxeram para dentro da OTAN todos os ex-aliados ali da União Soviética, principalmente as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, trouxeram também agora a Suécia, que sempre foi um país neutro, a Finlândia também, tradicionalmente um país neutro,
estão cercando os caras. E o negócio, o Putin, ele chega um momento que ele... É aquela estratégia do xadrez, né? O Zugzwang. Você está numa posição ali que você precisa agir. E tudo que você fizer vai ser ruim, mas você não pode ficar parado. É essa a situação. Então os caras estão forçando a barra. É claro que eles estão fazendo isso no ano de disputa pela Casa Branca. Tem tudo a ver. Eles sabem que essa confusão sendo gerada ali pode trazer uma esperança de um fortalecimento para a imagem do Biden, que está altamente prejudicada. Você sabe que sempre que um líder norte-americano ele tenta uma segunda gestão, um segundo mandato, e ele se encontra nesse momento ali de buscar um segundo mandato com menos de 40% de aprovação, ele não consegue. O Biden está com aprovação histórica mínima, 36%. Então a chance dele conseguir uma segunda gestão é cada vez menor. Parece que a única solução que eles encontraram é botar o Trump no chilindró ou, em casos mais extremos lá para os doidos, mandar o Trump dessa para melhor, né? Que eu acho que é um risco que a gente deve considerar, porque existe. Inclusive, eu gostaria de perguntar para você, você acha que se chegar perto da disputa lá no dia 5 de novembro pela Casa Branca e eles perceberem que tudo que eles fizeram contra o Trump só fortaleceu o Trump, para você ter ideia, né? Nas primeiras 24 horas ali, o Trump, depois que ele foi condenado, ele conseguiu angariar dos seus apoiadores mais de 50 milhões de dólares. Hoje a gente já passou de 200 milhões de dólares. Tem gente falando que vai doar, grandes magnatas falando que vão doar 100 milhões de dólares. Muitos grandes do Vale do Silício já estão doando para o Trump também. Você tem Wall Street também, mercado financeiro americano, vários bilionários passando a apoiar o Trump depois dessa condenação, porque eles estão vendo que o jogo não está sendo jogado de um jeito honesto. Então, a pergunta que eu faço para você agora, você acha que se os oponentes de Trump perceberem que tudo que eles fizeram contra ele só fez torná-lo mais forte, você acha que eles vão tentar mandar ele pro beleléu? Mandar ele pro buraco? Eu acho que essa possibilidade é grande e existe e é real. Inclusive já tem um monte de lenda urbana dizendo que você tem um sósia do Trump, né? Não sei se você já ouviu falar nessa lenda urbana. Eles dizem que o Trump, quando ele aparece com a gravata vermelha, é o Trump real, quando aparece com a gravata azul é o sósia, né? E o vermelho é mais gente fina, o sósia, que é da gravata azul, ele é mais impetuoso, ele é mais grosseiro. E eu gostaria de perguntar para você, você acha que existe isso mesmo, um sósia do Trump? Dizem que, mesmo que tentem eliminar um dos Trumps, o sósia assume, né? São teorias altamente mirabolantes, mas eu gostaria de ver a sua opinião sobre isso, tá? Se você acha que o Trump realmente tem um sósia, coloca um. Se você acha que ele não tem sósia, coloca dois, ok? Enquanto isso, a situação lá na Terra Prometida continua muito preocupante, muito estranha, porque você sabe que o Bibi, né, o primeiro-ministro lá da Terra Prometida, ele começou a ofensiva contra a faixa dos Gases pelo norte, e aí o povo teve que ir para o centro, e aí depois eles controlaram o centro, agora o povo está lá no sul, perto da borda com o Egito, e eles querem, né, finalizar esse serviço lá no sul. E para finalizar esse serviço no sul, eles precisam limpar aquela região toda ali para encontrar onde estão realmente o pessoal lá onde está realmente o pessoal do Jamais, né? Só que está havendo um clamor internacional para que a Terra Prometida pare com isso, porque muitas pessoas que não têm nada a ver com a história estão sendo prejudicadas e estão pagando o pato. Então tem uma pressão internacional muito grande contra a Terra Prometida, conclamando que eles parem com isso. Só que eles dizem que não podem parar nesse momento, né? A gente viu na semana passada uma tentativa ali de um acordo de paz ser escrito, mas parece que não foi muito para frente, porque hoje, na segunda-feira, dia 3 de junho, a gente viu o primeiro-ministro lá da Terra Prometida dizendo que eles não estão prontos para um cessar-fogo permanente, né? Ele falou que não ia divulgar os detalhes do acordo, mas que o presidente dos Estados Unidos descreveu não é exato, né? Ele está contradizendo o que o Biden disse, porque ele falou que existem outros detalhes que ainda não foram revelados dessa tentativa dessa interrupção do conflito, e ele falou que eles até poderiam interromper os conflitos durante 42 dias para recuperar aquelas pessoas da Terra Prometida que estão sob o controle do Jamais, mas ele falou que não vão desistir de nenhuma forma de uma vitória absoluta, né? Seria essa vitória absoluta, acabar de vez com o Jamais. Então o negócio está estranho pra caramba, uma pressão muito grande contra a Terra Prometida, e você vê até o pessoal lá na Corte Internacional pedindo para mandar o primeiro-ministro da Terra Prometida pro Chilindró. Então é um negócio estranho pra caramba, né? A gente começa uma semana
com um cenário tenso, tanto na Terra Prometida quanto lá em Kiev e também nos Estados Unidos, com essa resposta do Congresso americano, tanto da Câmara quanto do Senado, em virtude disso que fizeram lá contra o Donald, ok? Agora, toda essa maneira de você relativizar o certo e errado, o bem e o mal, relativizar o justo e o injusto, relativizar o que é bom e o que é ruim, tudo isso vem de uma origem conceitual. Tem uma fonte isso. Esse negócio de não existe mais, cada um tem sua opinião, não existe verdade absoluta. O Jordan Peterson, ele explicou isso de uma forma brilhante, só que é um livro muito complexo, que é o Mapa do Significado, e esse livro vai te ajudar a entender a obra do Jordan Peterson e como ele explica o que acontece quando o homem começa a relativizar o certo e errado. Isso sempre termina com muita gente que não tem nada a ver pagando pato, muitas pessoas ali passando situações desagradáveis. Isso aqui que tem nesse livro é uma espécie de algoritmo para você entender por que de tempos em tempos o mundo fica tão caótico. Isso aqui fez um sentido inacreditável para a minha vida e eu tenho certeza que vai fazer para você também. Hoje você tem uma oportunidade legal de estudar esse livro comigo lá na Arca Agora, tá? A gente está indo lá para a Arca Agora estudar esse livro. Ah, Daniel, o que é a Arca? Como é que eu faço para acessar? A Arca é nosso sistema de assinatura, uma espécie de Netflix dos meus conteúdos. Inclusive a gente mudou toda a área de membros lá, tá igualzinho, tá bem parecido com esses streams aí de Netflix e tal, Prime. Tá bem legal o visual, umas capas muito legais que o nosso amigo Dionei tá fazendo lá. Vale muito a pena, dá uma olhada lá. Lá dentro da Arca você tem acesso a conteúdos que não dá pra gente falar aqui. Você sabe que tem coisa que a plataforma não engole bem. Então lá a gente tem total liberdade para falar e ali eu te ensino a te preparar para o que está por vir. Você sabe que o meu objetivo é sempre composto de 3 etapas, né? Falar para você o outro lado da informação que não está sendo falado, falar as coisas antes de elas acontecerem e te ajudar a se preparar. É isso que a gente vai fazer lá na Arca Agora. Faça a assinatura da Arca anual. Com a assinatura anual você tem R$120 de desconto no valor anual e vai pagar menos e vai levar mais. Então, benefício total, tá bom? Tem acesso total. E você pode adquirir o livro também, tá? Se você quiser. 50% de desconto hoje, R$ 49,90 por R$ 24,95. A Arca você assina no link que está aqui no chat, aqui embaixo do vídeo, e o livro você compra se quiser na minha livraria. Vale muito a pena a minha sugestão para você hoje, 50% de desconto, o livro de R$50 por R$ 24,95, imperdível. Vamos lá para a Arca agora? Faça a sua inscrição, vamos lá. Tenho certeza que você vai amar esse estudo, porque Jordan Peterson tem sido uma voz que clama no deserto, tem sido sal da terra, luz do mundo, tem sido ali luz no meio da escuridão. E você precisa conhecer a obra e as ideias dele, tá? E eu vou te ajudar a entender esse trabalho agora lá na Arca. Vamos lá para a Arca? Queridos, forte abraço para vocês, fique com Deus, amém, todas as coisas, retém que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Obrigado pela audiência, Deus abençoe vocês, tenha uma semana de vitória aí. Valeu!